Abra a Bíblia em João capítulo 3. Vamos continuar o que tem sido falado nessas horas de ministração. Desde ontem começamos, ontem foi a abertura, né? Hoje tivemos mais duas ministrações. Evangelho de João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Esse é o nosso tema dessa manhã, extraído aqui do versículo 7. Necessário vos é nascer de novo. Diga para 3 pessoas isso, por favor. Então, a própria palavra, como disse o pastor Adilson ontem, já diz tudo. Há uma necessidade de nascer de novo. Nós precisamos nascer 2 vezes. Porque nós nascemos uma vez. E esse nascimento biológico, físico, que nos trouxe ao mundo, nos dá acesso ao mundo dos homens, e foi a porta de entrada para entrarmos na terra. Agora, para entrar de novo no céu, é necessário, entrar no reino, é necessário o segundo nascimento. É dele que nós vamos falar nessa tarde, já começando a tarde. Eu queria que uma pessoa para me ajudar. Você não vem cá, pastor Adilson, traga 2 cadeiras dessas aqui, por favor. Deixa eu ajudar. Pronto. Eu quero 2 cadeiras. Vamos voltar para o texto aqui um pouquinho. Ontem nós falamos que a entrevista que Jesus teve foi com um indivíduo chamado Nicodemos. E Nicodemos tinha algumas características, né, que destacavam ele do povo comum. Primeiro, Nicodemos, ele era religioso, ele era fariseu. Segundo, Nicodemos tinha uma boa reputação. O nome Nicodemos, Nicodemon, quer dizer conquistador do povo. Terceiro, Nicodemos tinha status. Ele não somente era fariseu e era alguém de uma boa reputação, mas Nicodemos era principal, ou seja, ele fazia parte do sinédrio. Quarto, Nicodemos tinha conhecimento teológico e teórico da palavra de Deus. Ele era mestre, ele era rabi. E esse Nicodemos que veio ter de noite com Jesus, porque todo ser humano que se encontra com Jesus, ele vem de uma noite espiritual, ele veio entrevistar Jesus, e aí ele vai fazer algumas declarações sobre Jesus, que não era nada mais, nada menos de tentar convencer Jesus com a bajulação. E ele vai agora de frente com Jesus, aqui está Nicodemos, está com Jesus, e Nicodemos vai dizer algumas coisas. Primeiro é que ele vai dizer: tu és mestre. Ele reconhece a capacidade pedagógica de Jesus. Depois ele vai dizer: vindo de Deus. Ele reconhece a origem divina de Jesus. Depois ele vai dizer: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele reconhece o poder sobrenatural de Deus em Jesus. E note que ele diz: se Deus não for com ele. Ele reconhece a unidade de Cristo com o Pai. Então nós estamos aqui, pastor Adilson,
nessa série de ministrações, e que eu observei que há uma sequência. Você vê que ontem nós paramos nessa questão de unidade, e a Marlon já continuou na questão da unidade, né? Veja, Nicodemos pensava que ia convencer Jesus com aquele papo dele. Mas o que é que Jesus diz? Está lá no versículo 7, Jesus olha dentro dos olhos de Nicodemos, né? E depois que Nicodemos de tudo isso, Jesus diz: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, sua religião não lhe dá acesso ao céu. Nicodemos, o seu status social não me convenceu ainda, nem estou admirado com o seu status social. Nicodemos, a sua capacidade teológica e teórica não me convenceu. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Pode ficar, fica aí, pastor, por favor. Eu te castigo um pouquinho. Então, deixa eu te dizer algumas coisas, meu irmão. Que há uma necessidade na raça humana de nascer de novo. E o que é? Vamos começar pela origem da palavra. Pode jogar aí. Primeiro tópico da mensagem. O que é o novo nascimento? Porque, irmãos, Nicodemos, que é o novo nascimento. Pode jogar aí. Estou esperando aí. Muito bem. O que é o novo nascimento? Essa é a grande indagação que precisa ser respondida. Por quê? Porque o próprio Nicodemos não entendeu o que Jesus queria dizer. Agora, um homem que conhecia a Bíblia decorada, um homem que ensinava a Bíblia, não entendeu a linguagem espiritual. Não entendeu a linguagem espiritual. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Para o judeu, a palavra nascer novo não era uma palavra inusitada, não era uma palavra incomum. Porque todo judeu entendia que o indivíduo, o goim, ou o gentil, ou aquele que não era da nação judaica, ao se converter ao judaísmo, se tornar prosélito do judaísmo, ele nascia de novo. Em que sentido? Nascia de novo no sentido de ser nação pagã e se tornar agora povo de Deus, está enxertado no povo de Deus, que é Israel. O problema de Nicodemos é que Nicodemos não entendeu a linguagem de Jesus, porque Jesus está falando dele, um judeu. E aí fica uma indagação, e Nicodemos não entende que tipo de linguagem é aquela, e ele vai dizer: será, Jesus, eu já barbudo, já, os cabelos já caindo, né? Eu estou passando dos 50, Jesus, né? Chegando, né? Estou aumentando a idade, perdão, pastor. Por essa paz. E ele pergunta: Jesus, eu já vou voltar a entrar? Nicodemo não entendeu a linguagem espiritual. Sabe por quê, irmão? Ninguém entende linguagem espiritual senão nascer de novo. Os sábios desse mundo são loucos diante do Pai, e ele não entende a linguagem espiritual se não passasse por essa transformação. Então, a primeira coisa, Jesus vai dizer: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não vai entender, Jesus vai falar em linguagem espiritual. E aí eu começo a mensagem trazendo a definição de novo nascimento. Porque a palavra que Jesus usa aqui no grego é paliginésia, que quer dizer nascer do alto. Então, quando Nicodemos falava de nascer de novo, ele falava de nascer, de ser de uma nação e nascer na nação de Israel espiritualmente. Mas Jesus usou outra palavra. Jesus diz nascer do alto. Por quê? Porque todos nós aqui nascemos de baixo. Eu, por exemplo, nasci no dia 5 de maio de 1973, há 45 anos atrás. Entrei no mundo, chorei pela primeira vez. Nasci de baixo, da vontade da carne, da vontade do varão e da vontade do sangue. Biologicamente, eu fui formado e entrei no planeta. Mas Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu sei que você já nasceu de uma mãe e de um pai, de um óvulo fecundado por um espermatozoide. Você foi um embrião que se tornou um feto e depois se tornou uma criança. Você nasceu de baixo, mas você precisa nascer do alto. É isso aí que vai fazer a diferença. E nascer do alto é a palavra paliginésia, pastor. E paliginésia, meu irmão, como eu disse ontem, quer dizer o Gênesis de volta. Aqui a gente parava, e se Deus nos desse graça, nós íamos descobrir muitas coisas. Mas eu quero descobrir 4 coisas, quero conversar com você, revelar, que a Bíblia já revela, 4 coisas que demonstram que o Gênesis voltou para o nosso coração. A primeira coisa é a restituição da nossa marca
original e da nossa identidade. Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem, a sua imagem o criou. Então o homem, por isso que não existe evolução, o homem não é a imagem de macaco, são macacadas de Darwin, né? O homem não é um animal irracional, o animal é quem disse isso. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Originalmente ele foi criado assim. E a palavra imagem aqui no hebraico é tselem e demut, que quer dizer reflexo e sombra. Então o homem, ele era transparente, irmãos, quando ele foi criado originalmente. Vamos explicar isso aqui. Vem cá, meu irmão, você. Transformar Nicodemos em Adão. Vem cá. Do alto, exatamente. Essa é a compreensão. Então, aqui está Deus, aqui está o homem, você vai ser Deus. Passa para trás dele. Quando Deus criou Adão, aqui Nicodemos agora transformou-se em Adão. Adão era a cara de Deus, meu irmão. Imagem quer dizer reflexo, sombra. A sombra de Deus se projetava em Adão, o reflexo de Deus vinha para Adão, e quem convivesse com Adão estava convivendo com a imagem de Deus. Então, quando quem olhasse para os olhos de Adão, estava vendo a visão de Deus nos olhos de Adão. Quem olhasse e falasse com Adão, estava vendo a linguagem da palavra de Deus nos lábios de Adão. Quem convivesse com Adão e tocasse o coração de Adão, estava tocando o coração de Deus. Adão via como Deus via, Adão falava como Deus falava, Adão ouvia como Deus ouvia, Adão sentia como Deus sentia, Adão tocava como Deus tocava, Adão andava como Deus andava. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus. O que é que aconteceu? Pode sentar, obrigado. Você senta lá, você vai ficar aqui me ajudando a pregar o tempo todinho, Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é que aconteceu? O que foi que o pecado fez? O pecado entrou na humanidade. O que é que aconteceu? Essa imagem foi corrompida, distorcida. E o homem tornou-se uma caricatura do pecado, uma anomalia, uma deformidade. E hoje nós estamos vendo homens que mais parecem com animais, Adilson, do que com o ser humano. Você vai para um presídio, homens que desceram ao nível do animalesco, pedófilos que não têm sentimento humano de violentar uma criança de 3 anos, 3 meses, dias de nascido. Nós estamos vendo aí na nossa nação brasileira a corrupção, graças a Deus, Deus está levantando o tapete, está mostrando a sujeira. O que é isso? O homem que era a imagem de Deus perdeu a imagem. E Paulo diz que a boca se tornou um sepulcro, os pés apressados para correr com o mal, para o mal, as mãos manchadas de sangue, adultério, lascívia e fornicação nos olhos, coração de pedra, rosto duro como a pederneira. Pode ser o mais belo esteticamente falando, mas se você conviver com ele, você vai ver a feiura do pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Cristo Jesus veio ao Calvário, e uma das coisas que aconteceu com Jesus foi que arrancaram as barbas dele, o rosto dele foi deformado. Por quê? Porque através de um novo nascimento, ele nos traz de volta a imagem perdida no Éden. Novo nascimento, paliginésia, o gênero de volta, a imagem de Deus restaurada em nós. Podemos hoje nos parecer com Jesus. Eu estava evangelizando um rapaz, e ele era viciado em drogas, se converteu, e um dia eu estou sentado do lado dele aqui assim, no sofá, eu conversando com ele, e quando eu olhei de relance para o rosto dele, eu vi o rosto dele deformado como o rosto de um monstro, um demônio. Fiquei calado, não disse nada. Outro dia eu estou conversando com ele, o Espírito Santo, a unção de Deus veio, o Espírito Santo abraça ele, eu abracei aquele rapaz. E quando eu abracei, debaixo da unção, eu senti a compaixão de Deus invadir minha vida, ele começou a chorar. Chorou, ele parou de chorar, ele disse: pastor, eu nunca me senti tão amado na minha vida. Meu pai, meus irmãos, minha mãe nunca me deram um abraço. Abraço cura. Agora escute, ele se converteu. E um dia a igreja pequenininha, estava começando a igreja,
Eu ia para a oração de manhã, ele já vinha saindo, ele tinha ido orar de 5 horas da manhã. E aquele rosto que eu vi deformado na visão como um monstro, quando eu olhei para aquele rapaz, o rosto dele literalmente estava brilhando. A glória de Deus, a felicidade, a alegria estava ali. Porque, pastor, Paliginésia, o Éden de volta, a restauração perdida da imagem de Deus em mim e em você. Podemos sim nos parecer com Deus, nos parecer com Jesus. Escute, existe um homem na história da igreja chamado André Murai. Ele era um homem tão cheio de Deus, ele desejou tanto se parecer com Jesus, que algumas vezes quando ele ia pregar, quando ele chegava no púlpito, as pessoas viam o brilho da glória de Deus no rosto dele, e antes de ele abrir a Bíblia, as pessoas começavam a chorar. Quando ele morreu, alguém encontrou uma carta entre os móveis da casa dele, e a carta dizia: não foi nenhuma das palavras que você falou que me convenceram, mas foi ver o brilho da santidade de Deus nos seus olhos e no seu rosto. Eu quero te dizer, você é a cara do teu Pai Celestial. Nascer do alto, Paliginésia, o Gênesis de volta. A segunda coisa que eu encontro aqui é que o novo nascimento devolve a marca, a identidade de filho de Deus, de imagem e semelhança de Deus, que é isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, né? E nós agora, despido do velho homem, nos revestimos do novo, que foi criado segundo a imagem daquele que o criou. Agora, segunda coisa é que quando você recebe de volta a identidade de filho, você recebe de volta a herança. Porque, logicamente, filho e herança estão conectados. É isso que a Bíblia diz, que quando Deus criou o homem, Deus olhou para o homem e: oh, Adão, você é a minha cara, você é bonito como seu pai, a cara do pai. A primeira palavra que Adão ouviu de Deus foi: Deus o abençoou. Barash, quer dizer, o que quer dizer Barash? A palavra bênção. Tudo que é bom e vem de Deus. Irmão, você acha que Deus tem alguma coisa ruim para você? Deus é bom, Ele é o Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. E toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então eu quero te dizer que quando você nasceu de novo, a sua imagem, a imagem de Deus foi restaurada em você, mas você recebeu toda sorte de bênção. Então você não precisa estar correndo atrás de bênção, porque todas as bênçãos já são suas. É a bênção que vai correr atrás de você. Eu preciso de 2 rapazes aqui. 2 rapazes, bem rápido. É vocês 2 mesmo. Olha aqui, deixa eu explicar isso aqui. Vem cá, meu filho. Sim, senhor. Vira aqui. Vem cá você, meu filho. Fica mais na frente dele um pouquinho. Olha, eu sou Deus. Isso aqui é a bênção, e esse daqui é o crente. Quando ele não entende que, quando ele nasceu do alto, a herança de toda a sorte de bênção em Cristo foi devolvida para ele, esse rapaz aqui, que é o crente, esse aqui que é a bênção, ele vai estar correndo sempre atrás da bênção. Então você vai correr, você, por favor, não alcance ele não, você vai na frente, não consiga alcançar ele não. Ele vai correndo. Aqui está a bênção vai correndo, ele vai correndo atrás da bênção. Pode correr, corra. Cuidado para não derrubar nada, não deixa ele te alcançar não, a bênção não pode pegar ele não. Corre e volta para cá. Ele vai correndo. Pode parar aqui, olha. Quanto mais ele corre, o crente corre atrás da bênção, mais a bênção corre atrás dele, porque ele não entendeu o foco. Agora aqui eu sou Deus. E você vai ser a bênção. E você vai ser o crente. Eu sou Deus. Eu vou correr e você vai me alcançar. E quando ele me alcançar, você alcança ele. Porque é isso que diz em Deuteronômio, capítulo 28. Todas essas bênçãos. Agora o crente está correndo atrás de Deus. Corre atrás de Deus. A bênção corre atrás dele. A bênção vai correndo, porque ele está correndo atrás de Deus. E a bênção vai correndo atrás dele. Cuidado aqui. A bênção vai correndo. Ele vem correndo. Aqui é grande, aqui dá para fazer exercício. E a bênção vai correndo. E a bênção, e aí sabe o que acontece? Ele agarra a Deus, e quando ele agarra a Deus, a bênção agarra ele. O que é que o senhor está dizendo, pastor?
Eu estou dizendo que a imagem de Deus foi restaurada na sua vida, você é filho, e as bênçãos de Deus irão correr atrás de você. Deixa de correr atrás dessa casa, ela vai correr atrás de você com chave e tudo. Deixa de correr atrás desse carro, é Ele quem vai correr atrás de você. Ah, pastor, eu estou correndo atrás de uma noiva. Deixa de ser tolo, irmão. Corre atrás de Deus, que a noiva é quem vai correr atrás de você. Segundo, novo nascimento é um transplante de coração. Um transplante espiritual. Eu não vou falar mais aqui da autoridade devolvida. Deixa eu falar aqui só da autoridade devolvida. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou. Deus o abençoou. E aí, quando Deus abençoa, Deus devolve, Deus imediatamente investe ele de autoridade. Olha aqui, versículo 30. Disse Deus, versículo 28, e Deus o abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, e disse: sujeitai-vos e dominai. A autoridade de Deus estava em Adão. O homem pecou, deu ouvido à voz da serpente, perdeu a autoridade. O que é que Cristo fez? Nos devolve a autoridade. Na grande comissão ele diz: todo poder é me dado, toda autoridade é me dada no céu e na terra. Porquanto, ide como? Ide investido da minha autoridade. Agora note, o homem tem autoridade até sobre os animais, irmãos. Até os animais obedeciam o homem. Veja Gênesis, capítulo 2, verso 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e todo animal do campo. Adão tinha autoridade. Imagina aí Adão perto do leão, ó Deus. O leãozão rugindo, ele disse: o senhor não está rugindo aí, o senhor não vai ser leão. E o leão se submetia a ele. O homem tem autoridade sobre a natureza. Você sabe que há momentos que o sobrenatural desperta em nós assim, e até os animais reconhecem a autoridade de Deus na nossa vida. Existia um homem chamado, ele era conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, era um missionário indiano. Não sei o nome dele direito, era como Sadhum Sandassim, um nome assim. E ele era um homem tão cheio de Deus, que entendia tanto o nível de autoridade espiritual. Talvez ele nem tivesse consciência daquele nível, mas um dia ele estava nas montanhas do Himalaia orando, né, estava hospedado na casa de um amigo, e ele saiu assim e foi orar num tronco, na neve. Ele estava orando, e quando o amigo dele olhou pela janela, um animal feroz, uma fera, vinha se aproximando dele, e ele orando não viu, e a fera, aquele animal selvagem, só fez sentar, deitar aqui, ficou deitado perto dele. Um tempo depois ele abriu os olhos e começou a acariciar o animal. Até a ferocidade do animal se submeteu à presença de Deus na vida do homem. Agora, eu tenho um exemplo aqui muito fácil do que é autoridade espiritual. Minha esposa, ela tinha 10 anos de idade, a gente estava fazendo evangelismo, e eu entrei na casa de uma mulher lá, uma mulher que me bateu em mim com um cabo de vassoura. E ela entrou numa casa vizinha, e quando ela entrou, ela não sabia que a mulher odiava crente. Tinha um cachorro violento lá, bravo, e ela fez, vocês já ouviram isso? E o cachorro saiu ferozmente para pegar, com os dentes abertos, e quando ela olhou, a companheira dela já tinha corrido, e ela faltou as pernas, não tinha o que fazer. Ela olhou para o cachorro assim e disse: o sangue de Jesus tem poder. O cachorro virou, e foi embora, porque a Bíblia diz que Deus te deu autoridade. Aleluia! Aplauda Jesus! Domina sobre o teu inimigo, domina sobre os teus pensamentos, domina sobre o pecado, domina sobre a tentação, domina sobre a circunstância adversa, domina sobre a crise. Deus te deu autoridade para governar e para reinar na área espiritual que Ele te colocou. É por isso, Deus, que todos os principados e potestades de Pernambuco e de Rio Grande do Norte vão ter que se mudar, não sei para onde, porque Deus está levantando um povo com autoridade. Nascer de novo é ter essa autoridade restaurada. Agora, o profeta que falou de maneira bem clara e explícita sobre o novo nascimento foi o profeta Ezequiel. E na linguagem de Ezequiel, o novo nascimento é um transplante de coração. Ezequiel 36, 26. Ele vem profetizando e ele diz: naquele dia, eu arrancarei de vocês o coração de pedra, colocarei em vocês um coração de carne, e farei com que vocês
cumpram as minhas palavras e andem nos meus estatutos. Porque não adianta, você não obedecerá integralmente a Bíblia se primeiro o seu coração não for mudado. Então, o novo nascimento é o seguinte: o grande cirurgião celestial, chamado Espírito Santo, ele coloca a luva da unção convencedora, ele pega o bisturi da palavra e ele chega no homem que tem o coração de Adão, coração de pedra, calculista, frio. O que é que ele faz? Ele vem com o bisturi da palavra, rasga, coloca a luva do convencimento da unção, ele mete a mão ali e arranca aquele coração de pedra, coração de Adão insensível, que não sente a presença de Deus, que não tem compaixão, que é amargurado, que é vingativo. Ele arranca aquele coração. O que é que ele faz naquele coração? Ele pega o próprio homem com aquele coração e ele traz aquele coração, abre os braços a Deus, como a cruz. Ele leva aquele homem com o coração de pedra e ele leva aquele homem para a cruz. Essa é a obra do Espírito Santo, nos convencer da obra do Calvário, a coração de pedra transplantado. E aí ele na cruz, aquele homem morre. Aí você entende que Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, quando ele arranca o coração de pedra, ele deixa o homem sem coração? Não. Ele leva o homem de volta para o seu dia a dia. E sabe o que é que ele faz? Porque ele colocou aquele coração de pedra na cruz. Ele mesmo, Jesus, arrancou o coração. E é um transplante. Transplante é uma troca de coração. Se tira o coração ruim, doente, coloca um coração novo. E ele arranca o coração dele. E aí ele coloca o coração dele no homem. Isso se chama paliginésia, nascer do alto, nascer de novo. Querido, eu quero te dizer, o teu coração não pode ser mais o coração endurecido de pedra de Adão. Hoje você tem que ter o coração de Cristo, sentir como ele sente, amar como ele ama, perdoar como ele perdoa, ser humilde como ele é humilde, compreender como ele compreende, ser santo como ele é santo. Tem algum crente aí? Dê um aplauso, um grito de vitória. Agora, muito obrigado, Edilson. Pode sentar no seu lugar agora. Não sei daqui para lá o que vai acontecer. Talvez chame você de novo. Agora, o grande apóstolo Paulo, pequeno, mas grande, né? Grande pelo conteúdo das cartas que ele escreveu, o maior teólogo do Novo Testamento, ele vai definir o novo nascimento como uma metamorfose espiritual. Metamorfose, pastor? Metamorfose espiritual. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo diz: se alguém está em Cristo, preste atenção, em Cristo, nova criação ou nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não está dizendo se alguém está na Insegec. Alguém pode estar na Insegec e não está em Cristo. Não está dizendo se alguém está na Assembleia de Deus. Alguém pode estar na Assembleia de Deus e pode não estar em Cristo. Não está dizendo alguém que esteja na Igreja Batista. Alguém pode estar na Igreja Batista e pode não estar em Cristo. Não está dizendo isso. Está dizendo se alguém está em Cristo, se alguém foi batizado em Cristo, se alguém mergulhou na vida de Cristo, se alguém se encontrou com Cristo, ele passa por uma transformação, metamorfose. E a figura que aparece, qual é a figura? Da lagarta que se transforma em borboleta. Você já viu uma lagarta rastejando por aí? Lagarta só quer rastejar, é um inseto que destrói planta. O alimento dela é fazer com que o povo perca o alimento dele, né? Vai, entra a lagarta num roçado de feijão, come as folhas de feijão todo. Lagarta, e tem aquela de pelo, meu irmão, de fogo que você não pode tocar. Então, antes de você experimentar o novo nascimento, você era uma lagarta rastejando, só queria saber da lama do pecado, se lambuzava na lama do pecado, vivia no pecado, é tão cheio de rejeição, de orgulho, de trauma. Se alguém tocasse, podia se queimar, ninguém queria ficar perto de você. Mas a lagarta, nasce lagarta, mas o resto da vida dela ela não vive o resto da vida lagarta. Acontece algo que eu acho sobrenatural. Natural é um fenômeno natural, mas para mim é sobrenatural, porque é uma lição poderosa que a gente extrai dali. A lagarta é envolvida por um casulo, né?
E aquele casulo vai envolvendo, e ninguém está vendo o que está acontecendo por dentro, mas o casulo vai envolvendo a lagarta, vai envolvendo. Daqui a pouco, com o tempo, o casulo quebra e não é mais lagarta, é uma linda borboleta. Voando aí, cheirando as flores, né? Exalando o perfume das rosas ali, né? Né? A lagarta vai lá, a borboleta agora, né? E é por isso que o irmão diz que quando a gente se encontra com Jesus, fica cheiroso, né? O Espírito Santo é o cheiroso, né? É verdade, gostei, meu irmão, aprendi mais uma. Uma lagarta se transforma em borboleta. Por quê? Por causa do casulo. Se você ainda não nasceu de novo, me perdoe a expressão, você é uma lagarta, mas hoje o casulo aqui chamado Palavra de Deus está envolvendo você, e a obra sobrenatural do Espírito Santo está começando no seu coração, e você, lagarta, vai sair desse congresso borboleta, cheirando o bom perfume de Cristo, espalhando o Evangelho. Irmãos, eu ouvi falar de uma mulher que era a mulher mais encrenqueira do bairro. Ninguém suportava aquela mulher de fofoqueira, de intriga, de confusão. Um dia ela encontrou-se com Jesus. E ela veio da igreja sorrindo. Sabe o que foi que ela fez naquele dia? No outro dia de manhã, ela saiu na porta dos vizinhos dela, tudo dizendo, me perdoe, eu era aquela pessoa, mas hoje eu mudei, eu fui transformada, a minha vida, eu entreguei a Jesus, entrava, Dona Maria, me perdoe, eu inventei aquele chafudo, aquela fofoca, mas eu quero que a senhora me perdoe, alguma coisa aconteceu ontem à noite comigo, eu fui dormir de um jeito e acordei de outro, há uma alegria que eu não sei explicar, há algo pulsando no meu coração, há um amor que eu nunca senti. Nós tínhamos lá na nossa igreja uma irmã. Toda convenção é um milagre, conversão é um milagre, mas aquela ali, ela chama a irmã Creuza, era uma das maiores beatas da cidade. Ela assistiu um culto, pastor, se encantou com a presença de Deus, entregou a vida a Jesus, uma transformação, deixou de ser idólatra do dia para a noite. Todo mundo na cidade, como é que pode? A pessoa viveu a vida, ela tem mais de 70 anos, a vida inteira, assiste um culto. E um dia, eu estava pregando no núcleo que nós temos lá, uma base evangelística, e ela chorando, quando ela terminou de chorar, eu disse, não sei o que aconteceu, está acontecendo comigo, eu nunca senti isso na minha vida, eu nunca chorei tanto. A lagarta se transformou em borboleta, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. São novos sonhos, novas ambições, nova mentalidade, nova família, novos anseios, nova postura, novo comportamento, novas emoções, novo caráter, tudo se fez novo. Por quê, pastor? Diga, metamorfose. Agora, Paulo considera o novo nascimento como uma ressurreição espiritual. Vem cá, meu filho, de novo. Deixa eu te usar aqui como ilustração. Qualquer um dos dois. Bom, isso aqui está parecendo mais com Adão, né? Vem cá, meu filho. Sai deitar aqui no chão, por favor. Muito bem, direção. Assim, ó. Olha, escute. Se levante, por favor. Deite assim de costas, viu? Pode deitar. Não, assim. Pode deitar no chão. Deite. Pode deitar. A última obra das mãos de Deus, Deus vai, eu acredito, isso é uma questão minha, você pode discordar, não tem problema, é especulação. Eu acredito que no Éden houve uma teofania, uma materialização. Eu acredito que Deus assumiu forma e veio trabalhar no barro. E a palavra Adão, né, no hebraico Adam, quer dizer homem feito do barro marrom avermelhado. Por isso que alguém especula que Adão tinha no código genético dele todas as raças, porque era do barro marrom avermelhado. Então, toda a raça estava já geneticamente em Adão. Né? Se alguém quiser questionar aí, porque se Adão e Eva, até tem gente que disse um absurdo, estava perguntando no Facebook, se Adão e Eva eram brancos, de onde vieram os negros? Quem disse que Adão e Eva eram brancos? A Bíblia diz, feito do barro marrom avermelhado. Então, Adão podia ter mais de uma cor, e na genética dele, ele já tinha todas as raças, as cores. Mas aqui, Deus vai e desce, vai lá no barro, Deus começa, pode ficar aí, Adãozinho, daqui a pouco você recebe vida. E Deus começa a trabalhar, a palavra, vocês que fizeram o discipulado pastoral, a palavra lá, iatizar,
o oleiro trabalhando barro. E Deus vai e faz os olhos, faz o nariz, a boca, vai construindo Adão, vai construindo. Termina de construir Adão, está lá o boneco, mas não tinha vida. O que é que Deus faz? Deus interage, se aproxima de Adão e Deus faz isso. Sopra. Escute. A original diz o fôlego das vidas. Adão, o corpo de Adão até então era barro morto. Quando Deus faz isso aqui, ó. Sopra. O original de Deus soprou o fôlego das vidas, porque existe mais de uma vida, irmão. Qual vida? Ele soprou primeiro a vida biologia. Adão começou a mexer os braços, né? Abriu os olhos. Mas Deus soprou também psique, a alma. Adão começa a ter sentimentos, emoções. Mas para Deus levantar Adão mesmo, Deus sopra a última vida. Zoé, que é a vida de Deus. E quando Adão se levanta, porque Adão tem dentro de si agora, ele abre os braços, olha para mim, abre os braços, meu filho. Ele abre os braços, e o que ele tem é a vida de Deus, ele pode agora abraçar a Deus, ele pode ter comunhão com Deus, ele pode sentir o amor de Deus, ele recebeu vida. Agora, preste atenção, foi o que aconteceu com esse Adão? A semente do pecado entrou, corrompeu, agora deita de novo. E Adão morreu. Fisicamente, na hora não. Ele morreu espiritualmente. Porque ele vai morrer depois de 930 anos. Ele perdeu a conexão com Deus. Então vamos deixar ele aqui no chão. Essa é a sua posição espiritual antes de encontrar com Jesus Cristo. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então o que acontece? O homem, se ele não experimentar um novo nascimento, ele é um defunto ambulante, ele é um zumbi. Ele vê, mas não vê, ele ouve, mas não ouve, ele fala, mas não fala, ele toca, mas não toca, ele respira, mas não respira. Como assim, pastor? Ele vê o mundo dos homens, mas ele não tem visão da dimensão espiritual. Ele toca no mundo físico, mas ele nunca toca o sobrenatural de Deus. Ele fala a linguagem dos homens, mas ele não fala a linguagem do céu. Ele ouve a voz dos homens, mas ele não ouve a voz do Espírito. Por quê? Porque ele é um morto-vivo. Vos vivificou estando vós mortos. E Paulo diz, naquele tempo vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da obediência. Vocês eram por natureza filhos da ira. Vivia em pecado morto. Mas Deus projetou e planejou o novo nascimento. Em Cristo. Sabe o que é que Deus faz? Deus pega o homem morto. Levanta um morto, levanta aqui, meu filho. E ele chega para 11 homens mortos, que um já tinha se suicidado literalmente. Mortos, pastor, viviam com Cristo, mas não tinham experimentado o novo nascimento ainda. Abre os braços, meu filho. Ele chega para esses 11 homens mortos. E ele, depois de ressuscitado, ele faz isso. A mesma coisa que Deus fez com Adão no Éden. E ele diz, recebei o Espírito Santo. Sabe o que acontece? A vida de Deus, ou a vida do tipo de Deus, que é chamada vida eterna, entra naquele homem, e agora ele abre os olhos, e ele vê Deus, ele começa a ver como Deus vê. E agora os seus ouvidos espirituais se abrem, e ele ouve Deus, ele começa a ouvir como Deus ouve. E agora ele começa a tocar e abraçar as pessoas como Deus abraça, porque ele agora é um depósito ambulante da vida de Deus. Ele ressuscitou espiritualmente. Foi isso que aconteceu com você aqui. Você no mundo era um defunto espiritual, mas a obra do novo nascimento é Deus em Cristo nos ressuscitando. E ele não faz só isso não, irmãos. Ele nos ressuscita espiritualmente e nos leva para viver espiritualmente na dimensão que Ele está. Essa é a tua posição, irmãos. Porque foi Paulo que disse, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E você está sentado na mesa com o Pai, por causa da obra de Cristo. Não se sintam respirando a vergonha. O que é isso, pastor? Um indivíduo lá de 2 Samuel capítulo 9, o nome dele era Mefibosete. Quer dizer, respirando a vergonha. E por que ele era respirando a vergonha, pastor? Ele tinha um trauma e um complexo de inferioridade. Ele tinha caído quando era criança, tinha quebrado as pernas e tinha se tornado coxo.
Mas a Bíblia diz que o rei Davi disse, manda chamar o respirando a vergonha, lá da terra de Lodebar, terra do nada, e traz ele para cá. E quando Mefibosete vem e olha para o rei, a grandeza do rei Davi, ele diz, eu sou um cão morto. Porque tem gente que se senta um cachorro morto. Eu vi falar de uma atriz aí, cantora, que glamour, fama, todo mundo aplaudindo, achando que ela era feliz. Ela disse, eu queria algumas vezes me transformar em uma barata quando eu vejo a barata passando, porque eu não me sinto feliz, eu não tenho valor. Cão morto. Foi isso que o pecado fez, quebrou nossas pernas espirituais, nos encheu de trauma, de rejeições e de amarguras, nos fez viver um complexo de inferioridade crônico. Mas sabe o que é que Jesus fez? Jesus, o nosso Davi celestial, disse, vem para cá, Mefibosete, a partir de hoje, você não é mais cão morto. Tem gente que se sente tão cachorro morto, que teve um cara que inventou até a música, eu não sou cachorro não, que ele está se sentindo cachorro. Vem para cá, Mefibosete. O que, rei? A partir de hoje, Mefibosete, ninguém vai ver teus aleijões. Tu vai sentar na minha mesa, e a graça da minha mesa, que é a toalha da minha mesa, vai cobrir teus aleijões. Eu te devolvo a autoridade que tu tivestes um dia. Tu sós príncipe, tu sós filho de um rei, Mefibosete. A partir de hoje, tu vai comer pão na minha mesa, e todas as terras serão restituídas. É isso que o novo nascimento faz, nos leva para sentar na mesa com o Pai. Espiritualmente, nós não somos mais marcados por rejeições, traumas e amarguras. Hoje nós estamos sentados na mesa do Rei. O pão da palavra é o nosso alimento. E o que mais? As terras que nós perdemos foram devolvidas. Você não é mais filho pródigo descalço. Calce os sapatos, assuma a tua posição, coloca o anel no dedo e sai andando aí na terra do teu pai. As promessas perdidas estão voltando, estão sendo restituídas. Teu marido vai voltar, teu filho vai voltar, teu pai vai voltar, tua alegria vai voltar, a paz interior vai voltar, a graça de Deus vai voltar, porque você está entendendo a sua posição. Posso ouvir um amém? Ressurreição espiritual. Tem meia hora ainda, pastor. Escute aqui, querido. Mudança de natureza. Novo nascimento é isso, mudança de natureza. Mudança de natureza, pastor, mudança de natureza. Quem disse isso foi Pedro, 2 Pedro 1,4. Ele disse que as promessas vêm para nos fazer participantes da natureza divina. Qual era a nossa natureza? A natureza que foi injetada pelo veneno da serpente no Éden, corrompeu o nosso coração, e a nossa natureza era pecadora. É por isso que não adianta você tentar reformar o cristão, o crente, e tentar obrigar ele viver algo que não é natural nele, porque a natureza dele é de pecado ainda, a natureza velha de Adão. E Paulo disse, a natureza velha está inclinada para as coisas da carne. Então tem que haver uma mudança de natureza, porque quando você recebe o coração novo, desse coração novo, vem a natureza nova, e você passa a ser participante da natureza divina. A mesma essência de Deus, a vida Zoe traz a mesma essência de Deus. Você jamais vai ser Deus em onipotência, onisciência e onipresença, em eternidade, em divindade, não, isso é doutrina diabólica. Agora, ser participante da natureza divina é consequência de você ter nascido de novo. Olha aqui, o que é que eu tenho aqui dentro desse copo? Vou jogar uma gota aqui, ó. Está vendo essa gota de água? Qual é a forma química da água que está aqui nesse copo? H2O. A forma química desse pouco de água que caiu aí? H2O. Essa gota de água pode se comparar à água dos oceanos, dos rios, todo mundo? Não pode, em grandeza, em volume? Qual é a diferença? O volume, a forma química, H2O. O mesmo H2O que está nessa água aqui, está no Rio Amazonas. Queridos, nós somos a gota d'água. Deus é o oceano, em divindade, em onipotência, onisciência e onipresença, nós não vamos nos comparar a Ele, mas a mesma essência da vida dEle está em nós, através de uma mudança de natureza. É por isso que você pode ser a reprodução de Cristo, no caráter e na missão, viver como Ele viveu e fazer o que Ele fez. Amém? Eu gosto muito, pastor Adilson, da ilustração que o pastor César fala, do homem que comprou um porco cor-de-rosa, e o porco é muito,
bonitinho, ele botou uma gravata borboleta no porco, botou um perfumezinho no porco de estimação, e colocou o porco no curral das ovelhas. Mas quando o porco chegou lá, estranhou, que povo esquisito esse povo aqui, cheio de lã, e foi querer comer grama, né, o capim da ovelha, o pasto, cortou a boca, que povo, tem que botar ambiente, mas o porco não se identificava. Mas o dono do porco queria que o porco fosse ovelha. E um dia, sabe o que aconteceu? O homem saiu, esqueceu a porteira aberta. E quando o porco viu, o porco passou pela porteira. E a primeira cena que ele teve foi um poço de lama grande. Chega, acendeu aqueles coraçãozinhos no olho do porco. Que saudade! Caiu na lama, se lambuzou de lama, sujou-se de lama. Lama, natureza de porco. Você sabia que o porco é um dos animais que não olha para cima? Pescoço duro, né? Meu pai já criou porco, eu já, né? Lama. E quando o homem chegou, que viu meu porco, pelo amor de Deus, deu um banho no porco, perfume no porco, gravatinha borboleta no porco. Mas sabe o que acontece? O porco era inteligente, ele aprendeu a abrir a porteira. E toda vez que ele abria a porteira, lama, se lambuzava de lama. E o dono do porco ficou decepcionado de tantas vezes que ele tentou reformar o porco, mas ele não transformou o porco, porque o porco tinha natureza de porco. E o que é a solução? A solução, vamos matar o porco e fazer um churrasco de porco. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Está me chamando de porco? Deus me livre. Eu estou querendo dizer que não adianta tentar reformar o indivíduo, pastor. Eu fui da Assembleia de Deus com muita alegria, não cuspo no prato que comeu, minha base é lá, aprendi muita coisa. Mas não só Assembleia de Deus, estou falando de Assembleia de Deus porque eu vivi lá. E muitas vezes, quando o camarada aceitava Jesus, com pouco dia, a primeira coisa que fazia era ganhar uma gravata. Tem que ganhar uma gravata, às vezes um paletó batendo no joelho, né? E aí, por causa daquela gravata, parecia que aquele camarada agora tinha mudado. Ele tinha a oportunidade de começar a pregar, mas daqui a pouco se havia envolvido em prostituição, pecado disso, pecado daquilo. A religiosidade pode tirar os brincos, o batom, pode botar você no vestido longo, arrastando no chão, pode impedir você de cortar até as franjas do cabelo, pode fazer tudo isso, mas só pode fazer até aí, porque a natureza pecadora continua sendo natureza pecadora, até que a palavra de Deus penetre no nosso coração e as promessas nos façam ser participantes da natureza divina. Tem alguém aqui que participa já da natureza divina? Dê só um aplauso, só para você relaxar. Agora, partindo para o final da mensagem, vamos para o segundo tópico. Quais os produtores de um novo nascimento, pastor? Pode jogar aí, os produtores do novo nascimento. Se a sua Bíblia ainda está aberta em João 3, continue com ela aberta. Se não está, abra de novo em João 3. Vamos ver aqui. Os produtores do novo nascimento são dois. Eles vão produzir o novo nascimento. Olha, vamos ver aqui o que Jesus disse. Ó. Verso 5. Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está aí, os dois grandes produtores do novo nascimento. A água e o Espírito. Quando Ezequiel vai falar do novo nascimento, no capítulo 36, antes de ele dizer que Deus vai arrancar o coração de pedra, ele diz, espargirei ou jogarei água pura sobre vocês. Aí depois, ele vai dizer, aí eu arranco o coração de pedra. Água na Bíblia sempre foi símbolo da palavra de Deus. A Bíblia dele é em Efésios capítulo 5, que Jesus está com a bacia. Fazendo o quê? Está com a bacia chamada palavra, purificando a igreja, tirando dela mácula, ruga, velhice, coisas semelhantes. E a Bíblia está escrito lá, marido, amai a vossa igreja, a vossa mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou com ela para purificar pela lavagem da água da palavra. O sacerdote não podia entrar no lugar santíssimo antes de passar pelo átrio. Ele nem entrava no lugar santo antes de passar pelo átrio. E no átrio tinha duas coisas. Primeiro, o altar do holocausto, o sacrifício, a cruz.
Mas depois ele ia para a bacia. Por isso que Marlon estava falando o versículo de João 17. Santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele ia para a bacia, se lavava na bacia, aí depois ele entrava no lugar santo, era iluminado pelo Espírito Santo, o menorá dos sete braços, se alimentava do pão da presença, da proposição, que é um tipo de Jesus, ia para o altar da adoração, que é o altar do incenso, e ali ele adorava, e depois ele entrava no lugar santíssimo e se deparava com a Shekinah. Mas antes de tudo isso, tinha que passar pela bacia. Jesus diz: quem não nascer da água, da palavra, quem não tiver sido transformado pelo poder da palavra. Sabe por quê? Paulo disse em Tito 3:5 que o novo nascimento é uma lavagem. Ele chama lavagem da regeneração. Lavagem de quê? O pastor estava falando ontem que tem gente que gosta de tomar muito banho, né, pastor? Toma só nos congressos, Só nos congressos que toma tanto banho. Agora, se a gente tomasse banho dessa palavra aqui, tanto quando a gente toma banho de água potável, meu irmão, quão diferente seria a nossa vida, porque o novo nascimento começa com água da palavra sendo jogada e espargida em nós. Hoje o Espírito Santo está jogando água em você, então fecha esse guarda-chuva, se molha nessa água, recebe essa palavra de vida no teu coração. Quem não nascer da água, aí Pedro vai dizer que nós nascemos de uma nova semente, não corruptível, mas incorruptível, pela palavra. Aí Jesus vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E aí vem o segundo elemento aqui, que não nascer da água e do Espírito. Sabe que figura é essa aqui? É a figura de Gênesis 1. Cadê a jovem de Araruna, que eu não sei o nome dela, Gleicerina. Gleice, não sei. Clícia, vem cá, traz a tua Bíblia, Clícia. Eu estava olhando a Bíblia dela, cadê Clícia? Vem cá, Clícia. Abra aí já em João 3. Tem gente da Paraíba aqui também, viu, pastor? Araruna representada aqui. Fica só um pouquinho, fica aí um pouquinho, para tu levar a tua Bíblia. Eu achei interessante a versão da Bíblia dela que diz assim, Jesus respondeu: você não entende, deixe-me dizer de novo, a não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Olha que interessante a versão aqui, irmãos. Se reportando a Gênesis, se alguém não experimentar essa criação original, o vento pairando sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo, apenas existe um corpo que se move, que pode contemplar e tocar. Sabe o que é novo nascimento? Vou te dizer uma coisa, é o Gênesis capítulo 1. A terra, Deus olhando, a terra sem forma, vazia, escura, um caos, era assim a minha vida e a sua. Não tínhamos sentido, é por isso que a gente ia para a maconha, para a cocaína, para o crack, a gente queria buscar sentido, a gente queria preencher o vazio. Deixa eu te dizer, você que vai assistir pela internet, você pode juntar todos os litros de CQ51 do mundo, você pode cheirar crack e cocaína o quanto você quiser, você pode se prostituir com todas as mulheres do mundo, o vazio vai continuar, até a palavra entrar, até Deus dizer haja luz, e o caos se transformar em harmonia. Essa é a solução para a sua vida. O que é que acontece? Caos, aí vem a palavra rema, do lábio de Deus, haja luz. Mas a luz veio automaticamente? Não, a Bíblia diz: o Espírito pairava, se movia. No original, segundo o teólogo John Gill, o Espírito adejava como uma águia chocando os seus ovos. E aí, da palavra rema liberada pela vivificação do Espírito Santo, veio a luz, veio a harmonia, veio um planeta belo, veio o jardim do Éden. Deixa eu te dizer, hoje o Espírito de Deus está aqui, soprando vida no caos, e a palavra e o Espírito estão se unindo para que uma nova criatura nasça dentro do seu coração, para que venha um novo nascimento. Dê um aplauso a Jesus. Eu sei que você está com fome, mas eu estou pregando aqui, já esqueci até que existe fome. Os produtores de novo nascimento, a palavra de Deus e o Espírito Santo. E as provas, pastor?
4, deixa eu falar rapidamente dela. 4 provas, pode jogar aí. Prova de novo nascimento. Terceiro tópico aí, terceiro slide. Prova do novo nascimento, pastor. Primeira prova, vitória sobre o pecado. 1 João 3:9. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não está dizendo não peca não, viu? Se a sua versão está não peca, ela precisa ser melhorada. Não vive na prática do pecado. Porque o que está plantado nele é a semente da palavra de Deus. É impossível que viva pecando, porque a palavra de Deus permanece nele. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Jesus e o pecado não se misturam. Jesus não pode compactuar com o pecado, porque ele é santidade. E João está dizendo, se você nasceu de Deus, você não vive na prática do pecado. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que o pecado será um acidente de percurso, de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, você pode pecar. Mas o camarada, pastor Adilson, ele disse que aceitou Jesus, que nasceu de novo. Aí na segunda, ele tropeça num pecado, chamou um palavrão, pecou. Aí ele vai e se arrepende. Aí na terça vai passando uma mulher na rua, ele olha, a mulher mal vestida, aí vai para dentro do banheiro, e você sabe o que vai acontecer, pecou de novo, se levanta de novo. Aí, quando é na quarta-feira, alguém diz alguma coisa com ele, ele amaldiçoou, pecou de novo. E é a coisa mais natural do mundo, ele vive na prática do pecado. O crente não. O pecado pode ser um acidente, percurso, que foi o que João disse, 1 João capítulo 2. Filhinho, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Em outras palavras, a palavra é um antídoto contra o pecado. A palavra está aí para que você não pecasse. Todavia, olha aí, todavia, há uma possibilidade remota. Se alguém pecar, então, não é natural que você diga que nasceu de novo e vive no estilo de vida pecaminoso, né? Cai aqui, cai acolá, se levanta aqui, cai de novo. Não. A palavra diz que é impossível alguém receber a palavra, nascer de Deus e continuar no estilo de vida pecaminoso. Eu costumo ilustrar assim. Um indivíduo foi chamado para ir para uma festa. Nessa festa ele tem que ir de sapato branco, calça branca, camisa branca, lenço branco, se fosse de boné, boné branco, todo de branco. Ele só entrava nessa festa se fosse todo de branco. Mas antes de chegar na casa onde ia acontecer a festa, tinha um charco de lodo, um poço de lama. E tinha algumas pedras. E aí ele não podia entrar com a roupa suja, e tem que ser branca mesmo. Aí ele vai andando por cima das pedras, com muito cuidado, meu Deus, não posso sujar minha roupa aqui, porque eu estou vestido de santidade, a tua salvação é a minha santidade. Aí daqui a pouco passa um pássaro voando, faz um chute, ele dá, meu Deus, sujei minha roupa. O que é que ele faz? Ele corre para casa, passa um alvejante lá, um sabão em pó, limpa a roupa, e agora ele vai com mais cuidado ainda. Ele passa por cima daquelas pedras e chega e entra na festa. Assim é o crente. Ele está vestido de branco, ele vai entrar na festa celestial, mas ele está vivendo num mundo de lama. A lama pode salpicar, mas quando salpicar, o sinal vermelho acende, ele vai para dentro do quarto, é gemido, é choro, é arrependimento, e o sangue de Jesus vem, lava ele de novo. É diferente do cara, meu irmão, que está na areia movediça, lama pelo pescoço. Rapaz, sai daí, que é bom demais passar lama no rosto. O pecado não pode ser natural na tua vida. Se você nasceu de Deus, você não pode viver na prática do pecado. Segunda prova do novo nascimento, amor pelos irmãos. 1 João 3:14. Se alguém não ama o seu irmão, permanece nas trevas. E se odeia o seu irmão, a vida de Deus não está nele, ele permanece na morte. Como é que eu recebi a natureza de Cristo e eu odeio? Eu conheci alguém que viveu a vida toda na igreja, liderava, uma pessoa já idosa, e um dia disse, eu não consigo amar todas as pessoas. Por 40 anos, aquela pessoa, 40 ou 30, viveu na igreja e nunca teve uma natureza mudada. Porque quando você tem a natureza mudada, o amor é algo natural. Se alguém vai falar de você, vai lhe magoar, às vezes a gente não está no nível da apóstola Valnice, né, pastor Adilson? A gente sente por ter alma, mas a gente vai para o quarto, quando a gente entra no quarto, rapaz, fez tanta coisa comigo, falou tanta coisa, quando a gente no quarto que dobra o joelho, lá vem aquela avalanche de amor, lava tudo, nós começamos a abençoar e amar aquelas pessoas e tratá-la com naturalidade, porque se alguém nasceu de Deus, o amor será uma marca natural no seu caráter, sabe por quê? Deus é amor, a essência de Deus é amor, a palavra de Deus é amor derramado.
eu não podia contar tantas experiências de perdão, de liberação de perdão, de coisas fortes que aconteceram comigo. Mas a minha experiência não é tão suficiente quanto a própria palavra de Deus. Amor pelos irmãos. Terceiro lugar, fome pela palavra. Fome pela palavra, uma prova do novo nascimento. 1 Pedro capítulo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual, para que por ele vades crescendo. Alguém aqui já viu uma criança recém-nascida, saudável, a mãe com ela no colo, dizendo, mama menino, mama menino, mama menino? Não. Porque nasceu, está vivo. A reação do organismo, fome é natural, não precisa mandar o menino mamar, ele já vai, né, buscar o alimento, né? Agora eu não entendo, tem gente que diz, não, pastor, eu já nasci de novo, mas não aguenta, pastor, 25 minutos de pregação. Diz que nasceu de novo, nunca leu nem sequer um versículo, quanto mais um livro da Bíblia. Irmãos, quem nasceu de novo, o natural é buscar o alimento. Quem nasceu de novo, eu vi aqui o irmão, como é o nome dele, que antecedeu o Marlon, Henrique, né? Dizendo aquela fome que Deus gerou dentro dele pela palavra. Quem nasceu de novo. Olha, eu nasci no dia 5 de maio de 1973, 45 anos atrás, como ser humano, nasci daqui de baixo. Mas no dia 11 de novembro de 1989, numa quadra de esporte, preparando para ir para um baile, eu tive encontro com Jesus, um baile, né? Um baile, sei lá o que, não estou nem sabendo dizer mais. Uma festa do mundo. Eu tive encontro numa quadra de esporte sem ter planejado com Cristo. Eu fui criado na igreja, escudo doméstico, ouvindo os LPs de Vinil, da história de José do Egito, de Davi. Mas naquele dia que eu tive encontro com Jesus, poucos dias depois, começou a se despertar uma fome por essa palavra dentro de mim. Irmãos, eu comecei a ler a Bíblia, era uma curiosidade, era uma fome desesperada, que eu lia livros inteiros numa noite. Uma vez eu peguei o livro de Segunda Reis, não consegui dormir, porque eu queria saber o que estava no final do livro, e li. Eu fiquei tão ávido pela palavra, tão desesperado, que meu pai ficou preocupado, e ele dizia, menino, está acordado ainda, vai dormir. E quando eles entravam dentro do quarto, eu apagava a luz do meu quarto, ia lá para a sala, abria a porta assim, tinha uma frestazinha de luz do banheiro, e eu colocava a Bíblia e começava a ler, porque é uma fome pela palavra. Até hoje eu não posso viver sem essa palavra. Ele é o teu alimento espiritual. Você pode receber o leite da palavra, o leite espiritual, para você crescer. Crescer, porque tem crente que atrofiou, irmãos. 30 anos na igreja, pastor. Adilson, pastor, me explica aqui esse negócio, esse versículo que está complicado aqui. Deus amou o mundo de tal maneira, mas como é que Deus amou o mundo de tal maneira se o mundo é real? Não estou entendendo isso, pastor. Leite. Mas quem nunca experimentou nem o leite? Fome pela palavra. Quem nasceu de novo vai ter interesse aos cultos, vai querer frequentar a célula, quer fazer o discipulado pastoral, se oferece para estudar na capacitação destino, se oferece para ajudar na Universidade da Vida, não somente faz, mas se oferece, tem interesse pelas coisas, não acha que isso daqui é gastar dinheiro, vem para esse congresso com alegria, faz sacrifício, ora para Deus usar alguém, e vem e investe, sabe por quê? Nasceu de novo, há um interesse pelas coisas celestiais, há uma fome pela palavra de Deus. E eu termino dizendo que a quarta prova de quem nasceu de novo é a semelhança com o Pai. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, vamos terminar aqui agora mesmo com esse texto. Efésios capítulo 5. Quem nasceu de novo, procura imitar o Pai. Olha aí, capítulo 5, versículo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem nasceu de novo vai se parecer com o pai. Se você tivesse conhecido meu avô, que ele já está na glória, meu avô parecia com meu pai. Você não conhece meu pai, mas meu pai parece comigo. Estou até ficando mais feio, né? Era até mais bonitinho, mas você vai envelhecendo, vai mudando, vai bonito por dentro. E meu filho, Felipe, cadê Felipe? Fica de pé, Felipe, fica de pé. Eu não sou tão bonito como ele, mas parece comigo. Porque o filho se semelha ao pai. E tem uma coisa interessante, que o filho, Paulo diz que o filho quer imitar o pai. Está aqui, ó. Sede, pois,
imitadores de Deus como filhos amados. Todo filho quer imitar o pai. Você foi criança, você sabe disso. Quando meu pai é da polícia, né? Ele tem um testemunho bonito de conversão, de batismo no Espírito Santo. Ele de uma igreja que não crê no batismo no Espírito Santo. Foi batizado no Espírito Santo, cantando o hino do cantor cristão, sentado no banco do quartel da polícia. Sem ninguém falar de nada do Espírito Santo naquela época do Mover de Renovação, 1967. Já estou mudando de assunto. E aí, meu pai, hoje é aposentado, tenente da polícia, mas eu me lembro quando eu era 5 anos de idade, 4 anos, que quando meu pai chegava em casa com aquela farda, e ele tirava a farda, ia tomar banho, eu pegava aquela farda grande que me cobria todo, vestia, pegava aqueles coturnos dele, colocava nos pés e ficava sentado na porta da minha casa, para todo mundo dizer, está ali o sargentinho Cleófas. Eu queria imitar o meu pai. Como é que você diz que é filho de Deus e não imita seu pai, meu irmão? Olha aqui, olha as marcas do pai aqui, característica do caráter do pai, andar em amor, como Cristo vos amou. Anda em amor. Olha, se entregou a si mesmo como oferta de sacrifício. Quem ama o pai, não tem dificuldade em se sacrificar por ele, em jejuar, porque não tem sacrifício maior das disciplinas cristãs do que é o jejum, pastor. Você sente o estômago roncar, mete água para aliviar, não tem. Mas Jesus jejuou, Jesus sacrificou. Jesus imitava o Pai Celestial, nós precisamos aprender a imitar o nosso Pai. E aí, Paulo vai dizer aqui, ó, nós vamos ser uma oferta de cheiro suave, e aí ele vai contrastar o estilo de vida do filho com o estilo de vida do que não é filho. Aí ele vai dizer, o que não é filho vive numa vida de prostituição, de impureza, avareza, que é idolatria, amor, apego ao dinheiro. O que eu admiro no ministério em Segec, na Porta Valnice, é esse desapego, né? Se alguém quer sair, se rebelar, ela podia botar na justiça, está lá no estatuto, né? Que todo patrimônio pertence à mundial. Mas o que é que ela diz? Não, pode levar cadeira, pode levar, eu não tenho nada desse desapego. Quem é filho do pai não pode ter apego ao material, avareza. Amar o dinheiro não quer dizer que não vai ter dinheiro, não vai prosperar, não é isso que eu estou dizendo. Uma coisa é você ter dinheiro para o dinheiro lhe servir, outra coisa é você ser servo do dinheiro. Aí o amor ao dinheiro, como uma irmã que eu conheci, que pegava o dinheiro dela, só faltava beijar, e nunca foi dizimista e ofertante na vida, porque ela dizia, meu dinheirinho, meu dinheirinho. Torpeza, chocarrice, que não é rir não, viu, irmão? Tem gente que confunde aqui chocarrice, porque tem gente que está rindo demais, o espírito de chocarrice. Não, vamos para rir mesmo, é para rir, nós somos alegres. Isso aqui é outra coisa, para a gente depois discutir. Não é fornicário, não é impuro, não é idólatra, porque Paulo vai dizer, quem tem essas heranças não tem a herança de Cristo. Aí, Paulo, e eu termino agora, vai mostrar, a partir do versículo 18, as marcas de um filho que imita o pai. Ele diz, é cheio do Espírito Santo continuamente, é cheio de Espírito. Fala a linguagem da palavra, fala em hinos e cantos espirituais. Tem sempre um cântico de louvor no coração, cantando e salmodiando ao Senhor no coração. E tem um coração agradecido sempre, dando sempre graças a Deus. E, em último lugar, uma prontidão para o serviço, se sujeitando a Deus. Aí ele vai mostrar depois, a mulher que nasceu de novo na família como ela é. Se submete ao marido, respeita o marido como Cristo, como a igreja se submete a Cristo. Né? Aí vai dizer, o marido que nasceu de novo, que imita o pai, se sacrifica e se entrega pela mulher como Cristo se entregou pela igreja. Aí depois no capítulo 6 ele vai falar que os filhos que imitam o Pai Celestial são obedientes aos pais terrenos, honram o pai e mãe, sabendo que esse é o primeiro mandamento com promessa. Vai dizer que os pais que nasceram de novo não vão provocar a ira aos filhos. Depois ele vai dizer que os patrões que nasceram de novo e imitam o Pai Celestial não vão tratar com ignorância os seus empregados, e os empregados que nasceram de novo, que parecem com o pai, porque imitam o pai, vão respeitar também os seus patrões. E aí, depois ele vai mudar de figura, que é a figura do soldado celestial, que porque é filho, é um soldado bem equipado, com todas as armaduras espirituais, mas isso aí é um estudo que o pastor Adilson vai dar a vocês depois. Vamos ficar de pé.